Reis, no capítulo 21, nós vamos ler do 1 ao 3. Está funcionando? Tá. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, do 1 ao 3. Irmãos, nós vamos fazer aquele mesmo esqueminha, tá bom? Aí os irmãos podem deixar a Bíblia aberta no primeiro livro dos Reis. A gente vai dar uma passeada aqui em alguns outros versículos, os irmãos vão acompanhar pelo telão, para a gente não se perder, porque a gente vai acompanhar esse texto ao longo de toda a mensagem, amém? Então tá bom. Que diz assim: E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está a vizinha ao lado de minha casa, te darei por ela outra melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Amém? Irmãos, eu queria fazer só mais uma oração. Se você puder fechar seus olhos só mais uma vez. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale a todos nós, de forma poderosa, e que teu Espírito Santo possa agir sobre a vida de cada um. Como sempre, Pai, digo, somos totalmente dependentes do teu Santo Espírito. É Ele que nos convence, que nos transforma, que nos melhora. É tudo dele, tudo vem do Senhor, papai, tudo vem do Senhor. Clamamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, só para a gente contextualizar aqui, na primeira parte do texto vai falar aqui, olha: E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Vamos entender, irmãos, só essa parte para a gente contextualizar melhor aqui na história. A Bíblia, nesse ponto, citou dois personagens, o rei Acabe e Nabote. Vamos conhecer o rei Acabe. Quem foi? Acabe era o rei de Israel. O reino de Israel já havia sido dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Acabe era o rei do reino do norte, em Israel, em Samaria. E até aquele momento, Acabe foi o pior rei que já teve em Israel. Se não me engano, contando de Saul para frente, foram 10 antes de Acabe. E Acabe foi o pior de todos eles. É o que está escrito lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, no versículo 30, que diz assim: E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E os irmãos observam que a Bíblia não fala que ele era um rei ruim no aspecto administrativo, político, mas que ele era mau e que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, o rei Acabe não temia a Deus, ele não tinha temor nenhum a Deus, não tinha preocupação nenhuma em obedecer às leis de Deus, se estava agradando ou desagradando a Deus. E pior, irmãos, Acabe conseguiu casar com uma tal de Jezabel, que a mulher era o demônio em pessoa, e ela conseguiu, junto com Acabe, trazer para dentro de Israel a idolatria a Baal. Aquele momento de maior apostasia que Israel viveu, onde Deus levantou o profeta Elias para falar com aquele povo, foi por causa da apostasia que eles viviam, que Acabe, junto com a esposa Jezabel, trouxeram para dentro de Israel. Essa parte que nós narramos aqui é na sequência dos versículos, do 31 ao 16, primeiro livro dos Reis, 16. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabote, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Este era Acabe, o pior rei que já houve em Israel até aquele momento, que conseguiu trazer e causar uma apostasia generalizada em Israel. Para vocês terem ideia, irmãos, do nível que eu estou falando, se os irmãos se lembram daquele episódio em que Elias orou e fez cair fogo do céu,
Aquele momento foi uma apostasia geral que vivia o povo de Israel. O povo não estava na dúvida entre Deus e Baal. O povo estava no lado de Baal, pensando se valia a pena ir para o lado de Deus, porque a apostasia já havia sido estabilizada em Israel. Aqueles 3 anos e meio de seca que aconteceu, foi justamente Deus fazendo uma afronta ao povo de Baal. Baal, na cultura deles, era o Deus da fertilidade. Deus que daria a colheita, os frutos da terra. Eles criam nisso. Deus está, então é mesmo? Vocês creem em Baal, no Deus da fertilidade? Então tudo bem, 3 anos e meio de seca, não vai chover, vamos ver o que o Deus de Baal de vocês faz. Aí o povo de Israel, diante de 3 anos e meio de seca, começou a ter dúvida a respeito de Baal e ver se valeria a pena ir do lado de Deus. Elias, quando levanta nesse momento, chama o povo e fala assim: olha, vocês decidam, se vocês vão servir a Baal, se vocês vão servir a Deus, decidam logo, e faz aquele desafio, quem é Deus, vai fazer cair fogo do céu então. O verdadeiro Deus vai cair, se é Baal, ele vai fazer. Juntaram os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e da deusa Será também. Eles começaram a orar os profetas de Baal até a parte da manhã, e Elias, aguardando a vez dele, Elias escutou e deixou, não interferiu, aguentou pacientemente os profetas de Baal orando, e Elias quietinho lá, e foi chegando até por volta do meio-dia, e nada de cair fogo do céu. Os profetas de Baal desesperaram, começaram a fazer um show pirotécnico, começaram a se cortar, pular, dançar. Por fim, eles desistiram. Agora, Elias falou assim: agora é minha vez, deixa eu fazer uma oração. Fez uma oração que deve ter durado uns 30 segundos no máximo. No máximo. E caiu fogo do céu e lambeu aquele altar que eles haviam construído, e Deus mostrou quem é o verdadeiro Deus. E a Bíblia fala que todo o povo deu glória a Deus naquele momento, menos o rei Acabe. Ele estava lá, ele testemunhou isso, e ele não deu glória a Deus. Irmãos, e nós temos a certeza que Acabe não deu glória a Deus por causa das atitudes deles posteriores a este evento. Quando ele encontra com o profeta Elias, na primeira ocasião, depois desse episódio, ele fala: és tu meu inimigo Elias? Ele não deu glória a Deus, irmãos. Como que o cara consegue ver fogo caindo do céu e não dar glória a Deus? Este era o rei Acabe. O texto que nós lemos também fala a respeito de Nabote, que era o dono da vinha. Nabote, irmãos, a Bíblia fala pouco a respeito dele, não tem muitas informações, é só esse trechinho que nós lemos aqui, e uma sequenciazinha rápida a respeito dessa história, que vai falar a respeito de Nabote. Então nós não sabemos muito a respeito dele, mas ao que parece, entendemos aqui e enxergamos que Nabote era um homem temente a Deus, que Nabote se preocupava com as leis de Deus e tinha temor a Deus. Então entendemos que Nabote, quem era nessa história? Um homem que tinha temor a Deus, amém? E o texto vai falar: e sucedeu depois dessas coisas. Que coisas foram essas, irmãos, que tinham acabado de acontecer antes dessa história? Os sírios haviam atacado Israel. Eles fizeram 2 ataques contra Israel, e esse ataque dos sírios foi inclusive uma afronta a Deus. Eles não somente queriam invadir Israel, mas aquele ataque tinha um caráter de afronta ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Em função dessa afronta dos sírios, Deus deu vitória a Israel. Israel, irmãos, ganhou aquela batalha de uma forma milagrosa, e o rei Acabe então saiu vitorioso daquela batalha contra os sírios. Isso está registrado lá no capítulo 20 do primeiro livro de Reis. Os sírios derrotados, houve um pequeno momento de paz em Israel. E o que o rei Acabe fez então? Estando em um momento de paz, foi para a sua casa, o seu palácio em Jezreel. Irmãos, essa casa em Jezreel é como se fosse a casa de campo do rei. Ele tinha o seu palácio em Samaria, e ele tinha uma casa de férias, uma casa de campo em Jezreel. É como se fosse isso: eu estou de férias mesmo, venci a batalha, eu estou em paz agora, ninguém vai me atacar por enquanto, vou para minha casa de férias, vou para minha casa de campo, vou descansar um pouquinho lá. E ele foi para Jezreel. Muito provavelmente, quando o rei Acabe estava lá no seu palácio, ele deve ter chegado numa parte mais alta, ele deve ter chegado, não sei, talvez num terraço assim, e ele observou, e ele viu que bem do lado do seu palácio, lá em Jezreel, havia uma terra, uma propriedade que era vizinha à casa dele.
Nessa terra havia sido plantada uma vinha, e essa terra pertencia a este homem, a Nabote. E o rei Acabe se interessou por essa vinha, se interessou em adquiri-la. Irmãos, aqui uma primeira lição nós já aprendemos. O rei Acabe, ele possuía já no mínimo 2 palácios, um em Samaria e um em Israel. A sua casa oficial, sua casa não, estou sendo até generoso, o seu palácio em Samaria e o seu palácio em Israel. Isso é o que nós sabemos, fora outras propriedades que talvez ele já tivesse. Mas quando ele viu aquela propriedade que estava do lado da sua terra, ele criou interesse por ela, e ele a desejou, ele teve interesse por ela. Irmãos, aqui a gente já aprende uma lição. O mundo, ele sempre vai, ou Satanás, sempre vai ter interesse pelo aquilo que é nosso, ou por aquilo que Deus nos deu. Ainda que você entenda que é pouco, que é pequeno, Satanás vai ter interesse naquilo que Deus nos deu. Porventura eu tenho um dom, eu toco. É só um dom, eu toco o instrumento, tá, o dom que Deus te deu. Fique sabendo que Satanás tem interesse no seu dom. Não importa se o mundo jaz no maligno e Satanás, com esse espírito do anticristo, já conseguiu se apossar do mundo inteiro. Que esse espírito do anticristo que já está por todo o mundo, é este seu dom, ele está olhando e ele quer. E ele tem interesse e ele vai querer pegar. Não importa, seja lá o que for, que nós temos, que é precioso, que veio de Deus, Satanás vai olhar, vai desejar e vai ter interesse naquilo que é nosso, naquilo que Deus nos deu. Assim como o rei Acabe viu, mesmo tendo 2 palácios e não sei quantas propriedades, olha e viu e falou assim, eu queria aquela vinha. Satanás olha para aquilo que é nosso, que Deus nos deu, irmão, e eu lhe garanto, Satanás tem interesse em se apossar daquilo. Aí vai discorrer toda a mensagem nossa, porque justamente aí Acabe agiu numa proposta em adquirir aquela terra. O rei Acabe chegou diante de Nabote e falou com ele, no versículo 2. Então Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha. Irmãos, Acabe o que ele fez? Interessado em adquirir aquela vinha, ele faz uma proposta a Nabote. O mundo ou Satanás, ele sempre estará, irmãos, interessado naquilo que é nosso. E o Satanás, ele tem todo o interesse em adquirir aquilo que é nosso. Então, da mesma forma como o Acabe faz uma proposta a Nabote, o mundo vai nos fazer uma proposta também naquilo que Deus nos deu. O tema, irmãos, o título da mensagem de hoje é a proposta de Acabe, a proposta do mundo. Acabe então faz uma proposta a Nabote, dá-me a tua vinha. Irmãos, essa proposta que Acabe faz para Nabote, ela tem 4 características que são semelhantes às características das propostas que o mundo tem feito a nós, igreja do Senhor Jesus. E essa primeira parte que fala, dá-me a tua vinha, é a primeira parte dessa proposta de Acabe. Dá-me a tua vinha. Dá-me a tua vinha é a proposta que Acabe fez para Nabote. Irmãos, vamos só entender. Dá-me a tua vinha, isso parece, ou dá-me, venda-me, né? Melhor dizendo, venda-me a tua vinha, isso parece ser uma proposta agressiva. Isso parece ser um problema. Isso parece ser algo de errado. Quando nós lemos assim, isso nos remete a algo que nos traz algum tipo de preocupação, algum zelo que eu deveria ter. A princípio, não. Irmãos, havia uma lei em Israel de que a propriedade de alguém não poderia ser passada para uma outra pessoa de forma definitiva. Quem era proprietário de uma terra não poderia vender essa terra permanentemente. Ele poderia vender, era como se fosse um caráter de aluguel. E esta venda duraria até o ano do jubileu. No ano do jubileu, essa terra voltaria ao seu proprietário. É o que está escrito lá em Levítico, no capítulo 25, no versículo 23, que diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade,
porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Também Números 36:7 diz assim: assim a herança dos filhos de Israel não se passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Irmãos, por que Deus fez isso? Por que Deus não permitiu que a terra fosse vendida em caráter definitivo? Fazendo dessa forma, Deus estaria evitando a desigualdade social em Israel. Se o povo obedecesse esse mandamento, nunca haveria em Israel uma pessoa muito rica e uma pessoa muito pobre. Deus estaria impedindo que isso acontecesse. Se uma pessoa vendesse a sua terra para alguém, pela lei de Deus, e acontecesse algo, uma instabilidade financeira na vida dessa pessoa, no ano do jubileu, essa terra seria obrigada a voltar à propriedade dela e ela não ficaria pobre. E a pessoa que comprou não seria dona dela por perpetuidade, então não ficaria rica demais. Nunca haveria pessoas ricas demais e pessoas pobres demais. A lei de Deus era para proteger o povo de Israel, era para o bem daquele povo. Então, de uma certa forma, se Nabote aceitasse a proposta do rei Acabe, ele estaria pecando contra Deus. A proposta parecia inofensiva, mas ela era maliciosa. Ela levaria Nabote a pecar. Então, a pergunta de Acabe não seria basicamente: dá-me a tua vinha. A verdadeira pergunta é: ignora a palavra de Deus e me dá a sua vinha. Essa é a verdade da pergunta. Preste atenção, irmãos, na sutileza de Satanás, na astúcia de Satanás. Omite a primeira parte, ignora a palavra de Deus, omite essa, porque essa é mais agressiva, vai só para a segunda, dá-me a tua vinha, e omite e oculta aquela em que você e eu desobedeceríamos a palavra de Deus. A primeira característica, irmãos, da proposta de Acabe, é que ela nos levaria a desobedecer a palavra de Deus. Agora, irmãos, eu faço uma pergunta. Primeiro, para nós não desobedecermos a palavra de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus, amém, irmãos? A gente tem que ter o conhecimento do que está registrado nas Escrituras. Para ter este conhecimento, e quando viermos à proposta, nós temos a consciência daquilo que nós devemos dizer sim ou não, eu tenho que ter o conhecimento, diz as Escrituras, do que diz a palavra de Deus. Eu faço uma pergunta, irmãos, não precisa responder. Responde para você mesmo, no seu interior lá. Nós temos dedicado tempo para estudar a palavra de Deus, irmãos? Esse ano, você pegou a palavra de Deus para estudar? Você se dedicou ao estudo da palavra de Deus, irmãos, a conhecer, a ter interesse para saber o que diz as Escrituras, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você teve interesse, você dedicou um tempo diário a pegar a Bíblia e estudá-la? Porque, irmãos, sinceramente, se não há um interesse em nós estudarmos a palavra de Deus, tão pouco vai haver em obedecer, tão pouco. Aqui, irmãos, não é, eu digo que uma opção, é uma obrigação, um dever nosso, cristãos, de dedicarmos um tempo diário a conhecermos a palavra de Deus, a lermos as Escrituras. Irmãos, eu falo por experiência de um teste que eu já fiz, eu já comprovei. Se você dedicar 30 minutos por dia a ler a Bíblia, com um ano você fecha ela inteira. Se você não tem uma leitura tão dinâmica assim, tão rápida, uns 40 minutos por dia, pode parcelar. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Mas a gente não pode deixar de conhecer, de ler as Escrituras, irmãos, de pegar a Bíblia para estudar e conhecer. É algo importante, irmãos, não é algo que nós, como igreja do Senhor Jesus, desprezemos. É necessário conhecermos. Aqui, diante de uma proposta dessa, sim, tudo bem, eu vou vender assim. Tá, mas se eu não tivesse conhecimento do que diz a palavra de Deus, como que ficaria? Irmãos, nós como igreja, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, precisamos ter interesse em estudá-la. Isso precisa ser uma rotina diária nossa. Amém, irmãos? Se porventura você não tem despertado ainda essa rotina, esse hábito, então faça. Já ensino um macetinho para vocês, olha, pega seu celular, tira tudo quanto é joguinho que tem nele, jovem principalmente, escuta aí. Se tiver joguinho, deleta tudo. Instala a Bíblia Sagrada nele.
Sentou, tem um minutinho vago, pega a Bíblia e vai ler. Quando você tomar um susto, você já cumpriu sua leitura diária. Eu estou te falando porque eu fiz isso, tá, irmãos? Eu tive que fazer, eu pensei, peraí, isso aqui está tomando muito tempo meu. Tirei tudo quanto era coisa que não prestava, pus a Bíblia Sagrada. Quando você assusta, você já leu a Bíblia inteira. Irmãos, é importante para a nossa vida. Assim como Acabe fez essa proposta a Nabote, o mundo constantemente vai fazer propostas a mim e a você, que vão nos levar a desobedecer a Deus. Irmãos, e não tem outro jeito, é conhecendo a palavra de Deus que nós vamos dizer não. Amém? Amém, irmãos? Vamos firmar o compromisso de dedicarmos um tempo, de conhecermos a palavra de Deus e estudarmos. Quem aqui vai esperar até 1º de janeiro de 2023 para começar esse propósito? Claro que não, né, irmãos? A gente pode começar amanhã, embora 1º de janeiro seja uma data ótima, a gente vê uma virada, um começo, a gente vê, mas a gente não precisa esperar chegar lá. A gente pode começar, pode começar amanhã mesmo ou hoje mesmo, se for. Amém, irmãos? Amém. A primeira característica da proposta de Acabe, ela nos leva a desobedecer a Deus. A segunda característica, irmão, da proposta de Acabe, ele fala assim, olha, dá-me a tua vinha, e na sequência ele fala, para que me sirva de horta. Repita comigo, para que me sirva de horta. Essa é a segunda proposta de Acabe, a segunda característica, dá-me a sua vinha, para que me sirva de horta. Irmãos, vamos entender aqui. Presta atenção no tamanho do desnível. Presta atenção na discrepância que está acontecendo aqui. Aquela terra era usada para plantação de quê? De uva, amém? Era uma vinha, nela se plantava uva. Olha o desnível. O rei Acabe queria pegar aquela propriedade, queria pegar aquela terra e transformar ela numa horta. Irmãos, olha o desnível. Uma terra usada para plantação de uva, passando a ser usada para uma horta. Olha o desnível, irmãos, a discrepância do que o rei Acabe estava fazendo aqui. É muito fácil. O que é que custa mais caro? Um cacho de uva ou um pé de alface? Não é verdade? Olha o que o cara estava fazendo. Matando uma plantação de uva, matando uma vinha e fazendo dela uma horta. A segunda proposta de Acabe, a segunda característica da proposta de Acabe nos leva a desvalorizar, a usar de forma fútil, de forma barata, aquilo que Deus nos deu. A segunda característica da proposta de Acabe nos leva a usar de forma barata aquilo que Deus nos deu. Irmãos, preste atenção, você, jovem, você que é do ministério de louvor, você recebeu de Deus um dom. Irmãos, quem toca, irmãos, eu vejo, alguns tocam porque aprenderam pela sua insistência, porque se dedicaram um tempo lá e acabaram aprendendo, mas uns, irmãos, eu vejo, irmãos, é um dom que Deus dá, irmãos, é um dom. Eu vejo pessoas tocando, irmãos, e a pessoa lá tocando, e eu falo, meu Deus, o dedo passeia naquele negócio ali, irmãos, isso é um dom que Deus deu. Não aprendeu porque apenas estudou, mas é um talento natural que eu vejo, irmãos, aquilo é um presente que Deus deu, é um dom. Aí Satanás, o mundo chega e fala assim, olha, opa, esse dom aí me interessa, me dá aí a sua vinha, que eu quero transformá-la numa horta. Se essa pessoa, irmãos, que recebeu esse dom de Deus, esse presente de Deus de tocar, não apenas começar a tocar aqui no altar da igreja, mas começar a tocar no mundo com música mundana, ele está permitindo que Satanás transforme a sua vinha numa horta. Esse dom que Deus deu para essa pessoa, aqui sendo usado no altar da igreja, louvando o nome do nosso Deus, é uma vinha, é a terra que está sendo usada como uma vinha. Lá no mundo, louvando ao diabo, irmãos, isso é uma horta que Satanás transformou. A pessoa às vezes fala assim, não, é só música, é só minha profissão, vou tocar também, vou tocar em casamento também.
E que tipo de música? Qualquer uma, é minha profissão. Não, irmãos, esse dom, não se esqueça, esse dom quem te deu foi Deus, para louvar o nome de Deus. Satanás, com todo o interesse, tem todo o interesse de pegar o seu dom, o seu talento, e transformar ele numa horta, para louvar o nome do diabo. É isso que Satanás quer. Não permita, irmãos, que Satanás transforme o seu dom, o seu talento numa horta. Ele para ser usado como uma plantação de uma vinha, aqui no altar de Deus. Irmãos, isso vale para quem canta. Tem pessoas também que receberam de Deus um dom, irmãos, um presente. Irmãos, um presente com uma voz. Eu lembro de uma vez um mendigo que colocou um cartaz, ele ficou no sinal de trânsito lá, com um cartaz, escrito assim, olha, eu recebi de Deus o dom da voz. Era um mendigo mesmo, todo trapilho mesmo. Aí estava passando um repórter, não sei se os irmãos naquela época viram esse acontecimento, um repórter estava passando, era de uma rádio, e entrevistou ele, e falou assim, se recebeu o dom da voz, fala alguma coisa, e quando viu a voz daquele homem, irmãos, isso é um presente que Deus deu, é um presente, irmãos, isso tem um valor. Não permita que Satanás transforme o seu dom numa horta, não permite. Você que canta, cante para louvar o nome do Senhor, isso é uma vinha, não música mundana, irmãos, que é uma horta. Amém, irmãos? Amém, irmãos, a gente vai longe, olha, Satanás aqui consegue fazer uma série de ofertas querendo transformar vinha em horta, uma série de ofertas, irmãos. Às vezes a pessoa recebeu de Deus um presente, irmãos, é aquele jovem, aquela jovem, aquele jovem bonita, recebeu de Deus um presente, a pessoa fala assim, nossa, como você é bonito, como você é bonita, é um presente que Deus deu. Satanás olha e fala assim, opa, eu tenho interesse nisso aí, eu tenho interesse, deixa eu transformar esse presente seu numa horta. Irmãos, preste atenção, se a beleza começar a ser explorada numa conotação de sensualidade, você está permitindo que Satanás transforme a sua vinha numa horta. A beleza não tem problema, irmãos, de ser exposta, até porque foi Deus que te fez assim, não há motivo nenhum de se esconder, foi Deus que te deu esse presente. Você moça, você rapaz, você é bonito, ótimo, não há para se esconder, é um presente que Deus te deu, mas se há uma exposição voltada para a sensualidade, para a sexualidade, Satanás está transformando a sua vinha numa horta. Essa é a proposta de Acabe. Irmãos, não vamos permitir que Deus transforme a nossa vinha, o nosso presente que Deus nos deu, numa horta, amém? Amém, irmãos? Essa é a segunda característica da proposta de Acabe. Acabe fala na sequência, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Próximo versículo. Em troca lhe darei outra melhor. Em troca lhe darei outra melhor. Essa é a terceira característica da proposta de Acabe. Irmãos, os irmãos concordam comigo que a partir do momento que a pessoa fala assim, olha, dá-me a sua vinha para que me sirva de horta, em troca eu te dou uma melhor. Os irmãos concordam comigo que a partir do momento que eu ofereço a você uma melhor, de uma certa forma eu estou dizendo que a sua é pior. Os irmãos concordam? Eu vou te dar uma melhor, então a minha é melhor, e a sua é o quê? Pior. Essa é a terceira característica da proposta de Acabe. Ela nos leva a desvalorizar, a não darmos valor ao presente que Deus nos deu. Ela nos leva a menosprezar e a desprezar, a não valorizar o presente que Deus nos deu. Irmãos, Provérbios capítulo 20, versículo 14, está escrito assim:
nada vale, dirá o comprador. Mas, indo-se, então se gabará. O que o comprador faz, irmãos? O comprador, quando ele tem interesse em algo que ele quer comprar, ele chega e fala, nada vale, nada vale. Ele diminui, ele deprecia, ele desvaloriza aquilo no qual ele tem interesse. Não, isso não vale nada. Nada vale, nada vale. Depois que ele conseguiu convencer a pessoa de que aquilo não tem valor, o preço cai, o que ele faz? Compra. Depois que ele consegue comprar, o que ele faz? Então se gabará. Então ele vai sair dando risada da cara de quem ele comprou aquilo e comprou barato. Essa foi a proposta, essa é a proposta de Acabe. Dá-me a tua vinha, eu te dou uma melhor, porque a sua não vale tanto assim. A sua vale menos, a sua vale pouco. Nada vale. É a proposta, a terceira característica da proposta de Acabe, irmãos. E assim como Acabe faz essa proposta a Nabote, também o mundo tem feito propostas como essa aos cristãos. E, irmãos, e muitos têm até acreditado nesse nada vale, nada vale. Muitos irmãos têm dado ouvidos a esse nada vale. Têm entendido que aquilo que Deus nos deu, aquele presente que Deus nos deu, nada vale, nada vale. Passa para mim que eu te dou uma melhor. Irmãos, essa propriedade aqui que Nabote tinha, veio de quem? Dos pais dele. Que veio de quem? Dos pais. Que veio de quem? Dos pais. Irmãos, quando o povo de Israel entrou em Canaã, foi naquele episódio que eles estavam no deserto, mandou 12 espias, foi lá, espiou, viu a terra, viu que a terra era boa. Depois com Josué eles entraram na terra prometida, e Deus falou assim, olha, eu vou repartir essa terra entre vocês. Então Deus pegou a terra de Canaã, e dividiu em 12 tribos, e cada tribo pegou a sua porção de terra, e dividiu entre as famílias. Aquela terra foi um presente de Deus, irmãos. Foi Deus que deu aquela terra de presente para aquele povo. Aquela vinha que pertencia a Nabote, foi um presente que Deus deu para ele. Não acredite nesse negócio de que eu vou te dar uma melhor, porque aquilo quem te deu foi Deus. Se Deus te deu, irmão, é o melhor que você tem, foi Deus que te deu. O dom que você tem, não considere pequeno, porque foi Deus que te deu. Jason, eu toco, esse é o dom que eu tenho, foi Deus que te deu. É um presente, não desvalorize, não ache que nada vale, porque vale. Foi um presente. O dom que você tem para serviço ministerial aqui na igreja, foi Deus que te deu, ele tem valor. Irmãos, e particularmente, eu não consigo ver ou enxergar um melhor para mim, porque foi Deus que me deu. Os irmãos estão entendendo? O meu dom para mim é o melhor de todos, já que eu o recebi de Deus. O dom que você tem não pode ter melhor para você, já que você o recebeu de Deus. Muitos acreditam nessa proposta de Acabe, eu vou te dar uma melhor, como se pudesse, mas não pode. Ou de que nada vale, mas vale, tem valor sim. Muitas às vezes casamentos acabam porque a pessoa acredita na proposta de Acabe. Eu vou te dar uma melhor. Não, essa sua não é boa, eu te dou uma melhor. E Satanás, depois que efetua a compra, sai dando risada da cara de quem vendeu. Acreditaram na mentira do diabo, na mentira da proposta de Acabe, de que nada vale, de que vai te dar uma melhor, não vai. Irmãos, já viram quando um pregador chega e fala assim, a minha esposa é a mais linda do mundo? Eu digo isso agora, minha esposa é a mais linda do mundo. Foi Deus quem me deu, irmão. Cada um que fala tem que ter essa verdade em si. Cada um que fala é o presente que Deus te deu. Não acredite nessa mentira de que vai te dar uma melhor, ou de que vai te dar um melhor. Não existe isso, irmãos. Isso é mentira de Acabe, isso é mentira do diabo, isso é mentira do mundo. Casamentos se acabam porque acreditam nessa proposta de Acabe, de que nada vale, eu te dou uma melhor. Jovens às vezes se entregam antes do casamento porque acreditam na proposta de Acabe. Nada vale,
pode se entregar. Irmãos, a pureza antes do casamento, ela tem valor sim. Isso é santo, irmãos. Isso é santo para o nosso Deus, amém? Isso é santidade, tem valor. Ainda que o diabo chegue para mim, para você, e fala, nada vale, diz o comprador. Mas se a pessoa faz a venda, Satanás vai sair dando risada da cara de quem vendeu. Nós não podemos aceitar, irmãos, a proposta de Acabe, amém? Essa foi a terceira característica da proposta de Acabe. E Acabe continua dizendo, volta lá por favor para o primeiro livro de Reis. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca lhe te darei outra melhor, ou, se for do teu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Essa é a quarta característica da proposta de Acabe. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Irmãos, dá para comprar a bênção de Deus? Dá para pagar em dinheiro aquela bênção, aquele dom, aquele presente que Deus me deu? Quem tentou fazer isso, eu lembro que Pedro disse, se não me engano, se não me falha a memória, lá no livro de Atos, que o teu dinheiro seja contigo para a tua condenação. Não dá para comprar, irmãos, bênção, presente que Deus nos deu. A quarta característica da proposta de Acabe, ela nos leva a termos mais interesse pelo dinheiro do que pelas bênçãos, do que por Deus. Ela nos leva a amar mais o dinheiro do que a Deus. Eu te dou essa proposta em dinheiro, e a pessoa vê o dinheiro e talvez fique ali ofuscada e atraída, interessada, opa, aceito. Irmãos, a bênção que Deus nos deu não pode ser vendida, nem trocada, nem passada. Paulo fala a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e traspassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro, irmãos, é o princípio de todos os males. Muitos irmãos, por terem sido atraídos por essa proposta de Acabe, eu te dou o seu valor em dinheiro, passaram a amar mais ao dinheiro do que a Deus. Irmãos, e se uma pessoa chega a um ponto de amar ao dinheiro, inevitavelmente ela vai chegar a um ponto de perder o seu amor por Deus, e foi Jesus que disse isso. Lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, versículo 13, Jesus vai dizer assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a mamon. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Irmãos, a pessoa que ama o dinheiro, inevitavelmente ela vai perder o seu amor por Deus. Muitos cristãos, às vezes têm uma dificuldade muito grande de dizimar dentro da igreja, porque estão amando demais o dinheiro. Muitos cristãos têm uma dificuldade enorme de ofertar, porque o amor pelo dinheiro ainda está grande. Isso os tem impedido de adorar a Deus com o seu dinheiro, com a sua oferta, com o seu dízimo. Talvez, irmãos, essa pessoa esteja dizendo sim à proposta de Acabe, esteja aceitando o dinheiro ou amando mais o dinheiro do que a Deus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com a proposta de Acabe, com a proposta do diabo, a proposta do mundo. Quando Acabe fez essa proposta a Nabote, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, a troco dela eu te dou uma melhor, e se você preferir, eu ainda te dou o valor dela em dinheiro. Irmãos, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 3, a resposta de Nabote foi, porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais.
Quando Acabe chega para Nabote e fala assim: dá-me a tua vinha, desobedece a palavra de Deus, dá-me o que é seu, dá-me esse presente que Deus te deu, ignora a palavra de Deus. Acabe diz: não, eu não vou ignorar a palavra de Deus, não vou. Dá-me a tua vinha, eu vou transformá-la numa horta. Acabe: não, aquilo que Deus me deu não vai ser usado para uma coisa tão fútil como essa. Eu te dou por ela outra melhor. Não, não tem melhor do que essa, porque essa foi Deus que me deu. Eu te dou esse valor em dinheiro. Não, eu não quero dinheiro, eu quero aquilo que Deus me deu. Nabote responde: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Irmãos, a grande pergunta é: quando no mundo chegar a nós propostas como de Acabe, vamos ter a coragem de responder como respondeu Nabote: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Guarda-me o Senhor, de que eu te dê este presente que Deus me deu. Vamos ter coragem, irmãos, de ser firmes como Nabote fez. Se os irmãos conhecem o restante da história, sabem que, vou fazer uma narrativa rápida aqui, só para a gente contextualizar. Nabote disse não a Acabe: eu não vou te vender a herança dos meus pais, aquilo que Deus me deu, eu não vou te passar. Se você conhece a história, você vai saber que Jezabel, Acabe voltou inconformado com o não que ele levou. Jezabel, a esposa de Acabe, falou assim: não se preocupe, eu arranco essa vinha e dou ela para você. Jezabel tramou ali, fez todo um plano, fez toda uma estratégia para tomar de Acabe aquela vinha. Jezabel provocou a morte para tomar de Nabote aquela vinha. Jezabel fez um plano e conseguiu matar Nabote e tomou aquela vinha e acabou dando a Acabe. E talvez o irmão pense assim: será que valeu a pena? Nabote se manteve fiel ao Senhor, se manteve firme ao que a palavra de Deus manda, e ele não passou a herança que era dos seus pais, mas ele acabou morrendo em função disso. Será que valeu a pena? Irmãos, preste atenção, a história do cristão, a nossa história, ela não termina aqui. A nossa história termina quando você e eu estivermos de frente para o nosso Senhor Jesus, naquele grande dia. Lá vai terminar a nossa história, não termina aqui. Quando você e eu fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos lá, naquele momento será determinado o fim. Pronto, o fim da nossa história. A palavra de Deus manda que você e eu guardemos o que é nosso. Nabote guardou o que era dele. Apocalipse 3, 11 ao 13 vai dizer assim: eis que venho sem demora, Jesus falando, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, Nabote guardou o que ele tinha. Nabote guardou o que ele tinha. E a história dele não terminou lá naquele dia, a história termina no dia que ele abriu os seus olhos. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Irmãos, quando você e eu dissermos não à proposta de Acabe, quando você e eu dissermos não a essa proposta do mundo, a nossa vitória, a nossa coroa da vida, a nossa recompensa de termos guardado com fidelidade aquilo que Deus nos deu, será naquele grande dia. Nós não podemos perder isso de vista em momento algum. Você e eu, como igreja do Senhor Jesus, precisamos guardar aquilo que nós temos, aquele dom, aquele presente precioso que Deus nos deu. Nós vamos guardar, irmãos, até o fim. Amém? E quando chegar a proposta, que você e eu possamos ser valentes como Nabote foi, e falar não. Que possamos falar: guarda-me o Senhor,
de que eu te dê a herança dos meus pais. Guarda-me o Senhor de que eu te dê aquele presente que Deus me deu. Amém? Eu queria fazer uma oração, a igreja pode ficar de pé, o ministério de louvor, se puder. Irmãos, eu queria fazer uma oração com dois aspectos. Primeiro, que Deus nos abençoe, irmãos, e Deus nos dê coragem, Deus nos dê força. Se porventura você percebeu que em algo você esteja falhando, e precise da misericórdia de Deus, irmãos, para se manter firme. Se você percebeu que o mundo tem te feito propostas como a de Acabe, se você enxergou que propostas como essa têm te sido feitas e você tem dito sim, que Deus te ajude, irmãos, a ser como Nabote, amém? Que Deus nos fortaleça e crie em nós uma fé, essa coragem para sermos como Nabote e dizer não. E aquele nós que já estamos firmes, que Deus nos ajude a guardar a nossa fé para aquele grande dia, amém? Amém. Feche os seus olhos enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, eu queria que todos nós fizéssemos uma oração, amém? Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar
nossa colheita, o Senhor é a nossa herança. Pai, nós queremos te pedir que se quando chegarem as propostas, Pai, que no nome de Jesus nós possamos dizer não, ó Pai, e confiantes, ó Pai, com a fé de que do Senhor nós receberemos naquele grande dia, Pai, a nossa herança, a nossa coroa. Pai, queremos declarar, Jesus, que nós te amamos, ó Pai, amamos os teus mandamentos, amamos os teus ensinamentos, ó Pai, e o nosso desejo é estarmos no centro da tua vontade, Jesus. O nosso desejo é estarmos no centro do teu querer, Pai. Em nome de Jesus nós te declaramos. Amém, irmãos, amém. Amém. Irmãos, que em nome de Jesus possamos ser como Nabote, amém? Que possamos ter essa coragem que esse homem teve, que diante de um rei ímpio, de um rei mau, valeu mais agradar a Deus do que a homem, e teve a coragem de dizer não. Que essa mesma coragem esteja sobre mim e sobre você, todos os dias, amém? Amém. Irmãos, o pessoal pede para avisar, pode ficar em pé ainda, nós já vamos terminar, os irmãos pedem para avisar, vai ter a cantina agora, então não deixe de participar, é um macarrão na chapa, no valor de R$10, aí para abençoar o ministério dos homens e mulheres, amém? Então, não deixe de participar. E os irmãos que nos visitam, que o nome foi citado aqui no início do culto, podem vir aqui para a sala de boas-vindas, que a gente já vai estar finalizando. Eu não estou, Fabrícia, eu não estou enxergando nada aqui. Fabrícia, o Nil, a Camille, Isaac, é uma família, né? Flaviana e Yuri. Amém? E tem mais os irmãos aqui, né? O casal. E mais alguém que faltou aí. Tem mais um aí, né? Já podem vir, viu, irmãos? Eles estão aguardando aqui. Amém. Irmãos, vamos orar agradecendo ao Deus pelo culto, por tudo. Vamos, fecha os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor é, te agradecer porque o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Pai, te engrandecemos, Pai, o teu santo nome, Pai. Deus, que este momento, ó Pai, se finalize, mas te pedimos que o nosso culto ao Senhor esteja a cada minuto nessa semana que passa, Pai, que não deixemos de cultuar ao Senhor, ó Pai, com a nossa vida durante essa semana. Te pedimos que seja assim, Pai. Fica conosco em nome de Jesus, nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana de paz. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco, que o teu Santo Espírito esteja conosco a cada dia, Pai, nos guiando, ó Pai, nos protegendo, nos livrando de todo mal. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos e irmãos. Podem ir então.